Como fazer o processo de qualificação de leads no seu estúdio, no seu negócio criativo? Você que é designer, você que trabalha com projetos de 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 50 mil reais, você quer aprender a fazer uma boa qualificação de leads e chegar nas reuniões de venda com seus clientes já bem preparados. O que você tem que fazer, quais são as preocupações que você tem que ter e como que você melhora e como você estrutura esse processo da forma correta. Se você está me conhecendo agora, muito prazer, eu me chamo João Torres e aqui nesse canal a gente fala sobre vendas para designers. A gente ensina processo comercial para profissionais criativos. Então, se você é um profissional criativo, cara, você está em casa e aqui a gente fala só sobre vendas. O grande diferencial do meu canal é que eu não falo absolutamente nada sobre design em si, certo? A gente fala só sobre processo comercial mesmo e se é disso que você precisa, parabéns, você está em casa, tá bom? Então, esse texto que eu vou usar como base para o vídeo de hoje, foi o texto que eu escrevi no Substack. Está aqui o meu Substack, a nossa newsletter, enviada toda semana na segunda-feira. E o texto em específico é a Commercial Appeal número 4, esse texto que está aqui, chamado Função do SDR. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Então, o que é o SDR? Como que o SDR qualifica os leads? Qual que é a diferença de SDR e closing? Falando para você que tem um negócio criativo, um negócio de design e não conhece muito bem essas terminologias, não conhece muito bem esses nomes, esses termos, certo? Então, a gente começa definindo o SDR. SDR basicamente significa Sales Development Representative. É basicamente o representante de desenvolvimento de vendas ou representante de desenvolvimento comercial. Então, essa função do SDR ela é uma função que é muito comum em times comerciais maiores, assim, onde você tem uma operação, onde você vende, né, em um volume muito grande e você tem um cara específico só para desenvolver os relacionamentos das vendas. Como a maior parte do pessoal que me segue aqui não tem processo comercial, você que está vendo esse vídeo, você é o seu próprio SDR e você é o seu próprio closer. Mas quando você tiver a oportunidade de investir ou tiver pessoas no seu estúdio, no seu negócio que possam te ajudar, um SDR é um dos melhores investimentos que você vai fazer. Então, qual que é a lógica de você ter um SDR e o que ele é diferente do closer? Então, a função do SDR, basicamente, é, como está escrito aqui, abordar os leads inscritos na lista. É qualificar os leads com base nos critérios do ICP. Inclusive, a gente falou sobre ICP ontem, no vídeo de ontem. A função do SDR é nutrir e preparar o lead para a reunião com o vendedor. E aí é o que a gente chama de closer. E agendar reuniões e garantir o comparecimento dessas reuniões. Então, o SDR ele é o pré-vendas. Ele é o responsável por conversar com os leads, por chamar todo mundo que se inscreve na lista, por fazer algumas perguntas de qualificação, entender se esse lead ele tem o orçamento necessário, se ele te vê como uma autoridade, se ele vê o seu negócio como um resolvedor de problemas, se ele tem de fato o problema que você é capaz de resolver, se ele tem urgência para resolver aquele problema que você coloca para resolver com seus produtos, com seus serviços. O SDR ele vai fazer esses contatos, ele vai conversar com os leads antes de fato, você sentar em reunião para vender para eles, certo? O SDR ele não é absolutamente essencial para quem está começando agora, né? Mas você não precisa necessariamente começar o seu estúdio já com SDR, mas é um investimento que você tem que ter aí, digamos assim, no radar e fazer o mais rápido possível se você quer melhorar o teu processo comercial. Porque o que acontece? Na época que eu tinha o meu estúdio, isso acontecia muito também. Eu fazia reunião com todo mundo. Né? O lead chamava no WhatsApp, eu marcava a reunião, dava um horário na minha agenda para ele, fazia 2, 3 perguntas ali meia bocas e pronto, colocava o cara na minha agenda e conversava. E aí o que acontece quando você não tem um bom processo de qualificação, quando você não tem um SDR? Acontece que você senta para conversar com um monte de gente que não tem o menor potencial de compra. Você começa a conversar com pessoas que realmente, assim, elas não estão prontas para comprar, não é o momento agora, e você começa a ver um monte de objeções, você entende que não existe um fit de cultura entre o que aquela pessoa acredita, o que o seu negócio acredita. Né? Aquela pessoa muitas vezes não sabe nada sobre design, não sabe nada sobre comunicação, nunca investiu em comunicação antes. Então, são leads que a gente considera desqualificados, são leads que não estão prontos ainda para comprar. E aí você chama eles para uma reunião e aí nessa reunião você tem que fazer, digamos, tudo atropelado. Você tem que qualificar, convencer, mostrar autoridade, mostrar cases, mostrar depoimentos, ao mesmo tempo que você está fazendo todo o diagnóstico, toda a agitação de dor, todo o cenário de céu e inferno, para que você possa vender de maneira limpa.
E aí uma reunião de 1 hora vira uma reunião de 2 horas, você não dá tempo suficiente para o seu lead de amadurecer, e aí você, digamos assim, tenta colher a fruta no pé enquanto que ela está verde, sabe? E aí vira aquela meleca. Qual que é o cenário ideal, então, para você que já tem um pouco mais de experiência, para você que tem orçamento disponível para investir no teu processo comercial? É você adicionar um SDR. O SDR ele protege o tempo do closer e, ao mesmo tempo, ele filtra os leads. Então, todo mundo que manda mensagem no seu WhatsApp, todo mundo que se inscreve no seu formulário, vai conversar primeiro com o SDR. E qual que é o papel do SDR, como está escrito aqui? Ele vai qualificar os leads com base no critério de CP, que a gente falou no vídeo passado. Então, se você definiu corretamente os seus critérios, você vai ver que, por exemplo, se o seu cliente é um médico, você vai perguntar com SDR ou pelo formulário quantos pacientes esse médico atende por mês, ou qual que é o custo, né, da consulta dele, quantas horas ele atende por dia. Você vai fazendo várias perguntas. Né? Pô, o que você precisa como médico? O que você acredita que é o problema da tua comunicação? Né? Como que você pode, digamos assim, o que você perde por não investir em comunicação agora? Por que você resolveu me chamar agora e não daqui a 30 dias para resolver esse problema? Certo? O que acontece se a gente de fato resolve esse problema, né, dentro da tua operação? O que melhora se a gente consegue resolver isso? E aí você vai fazendo essas perguntas e vai tendo essa, digamos assim, pré-conversa e montando, né, essa qualificação. Você vai movendo o lead para acreditar nas mesmas coisas que você acredita. Então, muitas vezes, esse processo de qualificação, ele já é, digamos assim, ele é como se fosse no futebol o armador. Ele está armando, né, a jogada e preparando a jogada. Ele vai chutar a bola no pé do atacante para que o atacante só possa, né, chutar a bola direto no gol. Então, o SDR ele não é um vendedor, ele é simplesmente alguém que conversa, alguém que qualifica, alguém que entende, alguém que ouve, certo? Como está escrito aqui no texto, a função do SDR não é vender, é preparar o terreno para que o vendedor tenha uma reunião altamente produtiva, certo? Então, um bom SDR, ele poupa tempo do closer e ele garante que todo mundo que está na agenda, todo mundo que marcou reunião, é de fato alguém que está preparado para comprar, está no momento certo e realmente vai ter um encaixe legal, certo? Então, por muito tempo, eu coloco aqui no texto, né? Eu tive a função dupla de qualificar e de fechar. Eu mesmo, todos os contatos inscritos na lista. E por que isso gera tantos problemas? Né? Isso gera uma série de problemas. Quando uma mesma pessoa desempenha ambos os papéis, há uma divisão de foco. Por quê? O foco do SDR é conversar com o máximo de pessoas possível, bater os critérios de qualificação e fazer agendamento. Esses são os 3 grandes pontos. O closer não. O foco do closer é o quê? É dominar o script, é rebater as objeções e é fazer o pitch, certo? Então, esses 3 elementos, eles demandam uma certa, digamos assim, você tem que estar com a cabeça num determinado lugar. Você tem que estar com aquela cabeça de lobo de Wall Street, entendeu? Eu quero fechar, eu quero trazer a vitória para o meu time, eu quero resolver o problema desse cara e eu preciso que ele compre. Então você vai meio com sangue nos olhos. O SDR não. O SDR é, cara, totalmente diferente. Ele é conversa, ele é relacionamento, ele é muito mais, digamos assim, mundo da Hello Kitty, entendeu? Feliz, né? Alegre, vai conversar, vai trocar ideia, vai mostrar, digamos assim, vai aproximar aquele lead da sua empresa, vai aproximar aquele lead da sua operação. Né? É uma pessoa que é curiosa, que gosta de conversar mesmo, entendeu? Que não se perturba, né? Com o cliente falar muito e todas essas coisas. O closer ele muda um pouco a postura. Claro que como closer você também tem que ouvir bem o seu cliente, você também tem que estar interessado, você também tem que ter uma postura de alguém, né, feliz para cima, sorrir bastante e tudo mais. Evidentemente, mas o SDR ele prioriza a prospecção e qualificação rigorosa, enquanto o closer se dedica a negociações complexas e fechamentos, certo? Então, no fundo, eles fazem a mesma coisa, porque vender, como a gente fala aqui no canal, é um ato de caridade. Isso não vai mudar, isso é questão de princípio, né? Mas a cabeça que você tem que ter em um momento e no outro, ela acaba diferenciando um pouco, né? Como está aqui, o SDR prioriza prospecção rápida e qualificação rigorosa. O closer se dedica a negociação complexa e fechamento. Separar as funções permite que cada profissional se especialize. Um SDR dedicado agiliza a prospecção, enquanto o closer foca em converter leads qualificados, garantindo maior eficiência e resultados superiores.
certo? Então, o SDR, ele tem a função de toda vez que alguém que se inscreve na lista, você vai lá e manda mensagem, você vai lá e aborda. Em quanto tempo é o ideal para você abordar um lead que se inscreveu em uma lista? Em até 15 minutos. Então, você deixa o lead, você deixa o seu CRM, você deixa a sua ferramenta de captação com o alarme ativo e toda nova inscrição aparece lá a notificação no celular do seu SDR, ele vai lá e manda uma mensagem, ele vai lá e abre o chat para poder conversar. Então é uma experiência muito boa, você preencher um formulário, pouco tempo depois alguém já te chama, alguém já está interessado, alguém já aparece para te ajudar. E aí nessa conversa você explica um pouco sobre os seus problemas, explica um pouco sobre a sua necessidade e você é direcionado. Se o SDR descobre que você não está pronto para compra, mas você tem o potencial de estar pronto, ele vai te qualificar, ele vai te fazer algumas perguntas, ele vai tentar entender como você pensa e vai mover você para acreditar na mesma coisa que a empresa acredita que aquele produto resolve, certo? Se não houver esse encaixe, o SDR ele pode oferecer algum outro produto, ele pode agendar uma reunião para mais para frente, ele pode colocar você em follow-up, enfim, não necessariamente os contatos são perdidos, né? Eles são armazenados, eles são, digamos, reorientados para outros finais possíveis desse pipeline, né? Então o SDR ele protege o tempo do closer, ele qualifica, ele aborda, ele é o conversador, ele mantém um monte de chat aberto e ele só deixa passar para o closer, para o cara que vai fazer o fechamento, aqueles contatos que são melhores. Então, se você tem canal no YouTube, se você tem Instagram, se você anuncia, se você tem um monte de leads que ficam, né, sugando a sua energia, a sua vida no WhatsApp, é porque você precisa ter um SDR, é porque está na hora de você ter alguém fazendo essa barreira e protegendo o seu tempo. A não ser, claro, que você queira ser o SDR e contratar um closer, né, e delegar a função de closer. Mas eu honestamente acho que faz todo sentido você delegar o SDR, né? Assim você também é visto meio como, né, alguém importante, porque você está falando assim, poxa, né, para você falar comigo, você tem que antes falar com esse cara, né? Esse cara vai te direcionar melhor. Então, isso traz um ar de profissionalismo, isso traz um ar de autoridade, que é muito importante para você fazer esse tipo de venda consultiva. E aí o SDR, dependendo da disponibilidade, dependendo do cliente, reorganiza a sua agenda, né, coloca os contatos com mais prioridade na frente, os com menos prioridade no fundo, e aí ele vai organizando ali as reuniões, certo? E aí é importante que essas duas profissões elas tenham um alinhamento muito bom, que o SDR esteja sempre falando com o closer e vice-versa, dando feedback. Pô, aquela reunião que você marcou foi muito boa, aquele lead é muito legal, tal. Aquele lead, cara, é muito bom, mas ele não tinha um orçamento. Aquele lead ali, ele tinha um orçamento, mas ele não me via muito como uma autoridade. Enfim, você vai ajustando junto com o seu SDR. E da mesma forma, o closer também, né? O SDR também vai falando com o closer e vice-versa. Então, o time comercial ele vai funcionando de uma forma muito orgânica, né? Como engrenagenzinhas que vão girando, né? Dentro da sua máquina de vender, dentro da sua máquina de aumento de faturamento, certo? Então, é assim que se qualifica, é assim que se conversa, é assim que se protege o tempo durante a call de vendas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Se você quer receber esses textos, né, que a gente está lendo aqui no canal, que eu escrevo e mando toda segunda-feira, é só clicar aqui na descrição do vídeo e se inscrever no meu Substack, e aí você vai receber vários outros textos. Assim que você se inscreve no Substack, você recebe também um plano de 30 dias para montar seu processo comercial totalmente de graça. E aí, enfim, você recebe lá no e-mail e aí fica um material bem legal, bem completo para você utilizar. Beleza? No mais, tem alguns produtos novos que a gente está disponibilizando essa semana. Tem o nosso assistente de IA, o Beto, que te ajuda na prospecção, te ajuda a mandar mensagem. Tem o nosso bundle com vários templates e várias mensagens prontas para você utilizar para abordar leads, para marcar as reuniões, para usar com o seu SDR. E também nós temos o árvore de decisão para te ajudar com a parte de closing, de fechamento. Então, pô, João, entrei na reunião de vendas com o lead, o que eu falo, como que eu conduzo, o que eu faço de fato? Aí o árvore de decisão vai te ajudar, beleza? Tá tudo explicado aqui na descrição do vídeo, é basicamente isso. E agora eu quero deixar para você um vídeo que eu postei ontem sobre ICP, tá? Que é o perfil de cliente ideal. Como que eu sei quem são as pessoas que vão comprar o meu serviço ou o meu produto? Quais são esses tais critérios? Como que eu faço para filtrar o meu cliente ideal daqueles que não são tão ideais? Como que eu faço isso? Se você tem interesse nesse assunto, é só clicar no vídeo de ontem e a gente se vê nele.